Olá pessoal, vamos iniciar aqui nossa explicação referente a esse assunto, função afim. Vamos ver proporcionalidade e funções afins. Começando aqui com o sinal de uma função, depois a gente vê proporcionalidade, tá? Muito bem, seja a função f de a em b definida por y igual a f de x, vamos resolver o seguinte problema. Para que valores de x temos f de x maior que zero, igual a zero ou menor do que zero? É isso que a gente vai discutir nesse tópico. Resolver este problema significa estudar o sinal da função y igual a f de x, certo? Para cada x pertencente ao seu domínio. Bom, vamos analisar aqui esse exemplo, estudar o sinal dessa função y igual a f de x, conforme está aqui apresentado. Reparem que essa função ela corta o eixo x nos pontos menos 1, 2, 4 e 7. E temos o seguinte, os valores que estão abaixo do x, do eixo x, são negativos e acima positivos. E exatamente sobre o eixo x, de corte, né, do gráfico no eixo x, são nulos, zero, certo? Então temos aqui, ó, menos 1 para valores, o valor dela será negativo, né? f de x será negativo, menor que zero, para valores menores do que menos 1. Para valores entre menos 1 e 2, ela será positiva, está aqui, ó, acima do eixo x. Será positiva também de 2 a 4 e negativa de 4 a 7. Está aqui. E positiva daí por diante, depois do 7. Certo? Está aqui um resumozinho do sinal da função y igual a f de x. Tá? Aqui apresentado de outra maneira aí. Mas a ideia é a mesma. Bom, a conclusão é de que ela se anula nos pontos x igual a menos 1, igual a 2, 4 e igual a 7. E ela será positiva, a função, maior do que zero, né? E o fato dela ser positiva, negativa, maior que zero, aliás, ou igual a zero, diz respeito justamente à imagem genérica da função, tá certo? Então, nós temos que ela será positiva entre menos 1 e 2, entre 2 e 4 e maior que 7, como a gente acabou de ver. E negativa que ele está destacando, né? Discriminando tudo. Negativa para valores menores do que menos 1 ou entre 4 e 7. O sinal da função afim. Vamos considerar aqui x igual a menos b sobre a. Que é o zero, né, da função afim. F de x igual a x mais b. Aqui simplesmente ele isolou, né? Isolou o x. Daí, colocou aqui igual a x mais b igual a zero. Ele fez isso. E aí passou o b está positivo, né? Passou para o outro lado negativo. E o a desceu dividindo. Ficou menos b sobre a, como está aqui. Certo? Então o valor de x para o qual f de x igual a zero é esse caso, né? Então vamos examinar para valores, para que valores ocorre f de x positivo ou negativo. Então tá aí. Vamos considerar o primeiro caso como o a sendo maior do que zero. Bom, tá aqui, e daí faz-se o isolamento, né, do x, colocando aqui nesse caso ela é maior do que zero. A lei de formação genérica aí, né, ax mais b maior do que zero. Se somente se ax é maior do que menos b. Bom, aqui a gente pode dividir ambos os membros dessa desigualdade por a. Né? Observem que o a é positivo. Se o a é positivo, não troca o sinal da inequação, tá bom? Então permanece maior que x maior que menos b sobre a. Se ela for, por caso dela ser negativa, e considerando
o A positivo ainda, né? Ela também conserva o sinal menor ou igual. Aliás, o sinal menor, né? Não tem igual aqui, pessoal. É menor estrito. Bom, ela vai conservar o menor, tá certo? Por que que vai conservar? Porque você vai poder dividir ambos os membros por A e não precisa trocar o sinal da desigualdade, uma vez que o A é positivo, tá bom? Bom, colocando os valores de x sobre o eixo, e nós temos o seguinte, ó. Tá aqui no eixo x, analisando o sinal da função, para valores menores do que menos b sobre a será negativa e maiores positivo, tá certo? Ela se anula justamente em menos b sobre a, considerando o a maior do que zero, que é o coeficiente, o coeficiente angular da função, certo? Maior do que zero. Bom, tá aqui uma outra maneira de apresentar a mesma coisa. Nós temos aqui apresentando a reta, né? Nós vemos aí que valores menores do que menos b sobre a dá negativo e maior positivo. O segundo caso é para a menor do que zero. Para a menor que zero, vamos fazer aqui o isolamento, né, de x e colocando maior do que zero. Bom, para a positiva a gente viu que tem que analisar os dois casos, né? O caso de f de x maior que zero, depois f de x menor do que zero. Para a negativo, do mesmo jeito. De onde é que vai estar a mudança nisso, já que vai estar considerando maior que zero e menor que zero? A mudança vai estar aqui, ó, na hora que a gente dividir ambos os membros dessas desigualdades aqui. Como o A é negativo, você vai ter que inverter o sinal da desigualdade. Tá maior vai ficar menor. E aqui embaixo tá menor vai ficar maior, quando você divide por um número negativo, tá certo? Então, é isso. Se A for menor que zero, a função ela será positiva, certo? Para valores menores do que menos b sobre a. E será negativa para valores maiores do que menos b sobre a. Certo? Desde que o a menor que zero. Está aqui a mesma explicação, colocando aqui na reta, né? Na reta x, no eixo x. E a mesma explicação do ponto de vista gráfico. Bom, só observando, né, que no caso anterior, a gente tinha que à esquerda a função era menor que zero e a direita maior. Aqui é o contrário, justamente por conta do A ser negativo. Nós vamos ter a esquerda ela positiva, olha só que coisa, e a direita negativa. Aí no eixo, né, considerando apenas o eixo, e aqui também a representação gráfica. Onde está o gráfico, Edmar? Essa reta aqui, tá bom? A reta que corta o eixo x no ponto menos b sobre a. Então, tem aqui um exemplo, pessoal. É estudar o sinal dessa função aqui, f de x igual a 2x menos 1. Muito bem, para estudar o sinal dela, a gente precisa igualar a zero. E daí nós temos 2x menos 1 igual a zero. Isolando, nós tivemos o que? O a igual a 1 sobre 2. Vamos analisar aqui que o a ele é 2. E 2 é, obviamente, maior que zero. Então, o a é maior que zero. Certo? Como o 2 é positivo, o a, não, vamos considerar o a maior que zero, ou o menos a menor que zero. Certo? Bom, que dá no mesmo, né? Basta pegar esse a e trazer para o lado direito e inverter o sinal da desigualdade, né? Então, vamos considerar isso aí. Muito bem. Ou então, multiplica por menos 1, né? Se você multiplicar por menos 1 aqui, vai trocar o sinal da desigualdade. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui, para x maior do que 1 sobre 2. Repare que a gente estava analisando o caso para x maior do que menos a sobre b, menos b sobre a, quer dizer.
O menos b sobre a aqui é 1 sobre 2, certo? Bom, daí f de x maior que zero, o sinal de a é positivo, certo? Nesse caso. E aí pega o primeiro caso lá que a gente analisou. E nós temos também, para x menor do que 1 sobre 2, no caso a gente pegou maior, agora menor, nós vamos ter o quê? Que a função será negativa. E o sinal será esse aqui, menos... Como o a gente já sabe que é positivo, né? 1 sobre 2. Aliás, é positivo, né? O 1 sobre 2 aí é menos b sobre a. A gente sabe aqui que o a ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque o a é 2, né? Está aqui, ó, na funçãozinha aqui, ó. O a é 2. E aqui nós pegamos menos a, ou seja, menos 2. Aqui sim será menor que zero, que a gente está considerando o caso do a ser negativo, tá bom? Então a gente pega aqui e multiplica por menos 1 ambos os lados, só para considerar isso. Bom, e aí nós temos o seguinte, ó. Seguindo o primeiro caso lá já apresentado, a gente vai ter a esquerda, ela será negativa, e a direita positiva. Muito bem. Então, pessoal, duas coisas foram levadas em consideração aqui, né? O zero da função, que nesse caso é 1 sobre 2, é o menos b sobre a, né? Está aqui o menos b, que a gente analisou antes, certo? E a questão do valor do a, que é o nosso coeficiente aí do x, tá? Para maior do que zero. Muito bem, a gente observou aqui, então, esse primeiro caso, está aqui a representaçãozinha gráfica, na reta, quer dizer, né? Vamos estudar agora esse outro exemplo aqui. E nós temos menos 2 mais 4. Repare que o a aqui já está aparecendo negativo, tá bom? Então, tá aí, ó. Então, vamos buscar o zero dessa função. Buscar o zero é igualar a zero e achar o valor que zera ela, né? O zero ou raiz. Nesse caso, x igual a 2, tá? Como é que obtém isso? Passou o 4 negativo para o segundo membro. E aí, menos 2 desse dividido, menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Tá aí, o 2. Bom, o a então, já vimos aqui que é menos 2, né? O menos 2 é menor do que zero. E para pegar o caso de maior que zero, tem que multiplicar por menos 1, né? Aqui essa desigualdade. Menos a, aliás, a menor que zero, se multiplica por menos 1, troca o sinal da desigualdade. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Aqui, vamos considerar o caso do a ser menor do que zero. Realmente é. Bom, nesse caso aqui, o x será maior do que 2, né? O x aqui é o zero a ser analisado, como a gente acabou de ver. Como o zero aqui da função, né? O zero da função é o valor em que a função se anula. Ele é maior do que zero. Nós vamos ter f de x menor do que zero, tá? E o sinal de a está aqui apresentado, né? Ele é menor do que zero. Então, para o a menor do que zero, a função será negativa. Será também menor que zero. Bom, repare que aqui trocou o sinal da desigualdade, né? Por conta da gente estar considerando o a negativo, certo? Aqui, para x menor do que 2, né? O mesmo caso aqui do zero considerado, só que aqui para menor. Então, nós vamos ter f de x maior do que zero, certo? E o sinal de menos a, que é 2, né? Nesse caso, é maior do que zero, certo? Então, a gente observa que tem que se considerar o a, né? o a com um determinado sinal, nesse caso aqui ele é negativo, né? E depois pega ele, multiplica por menos 1 e pega ele
troca, né? Considera ele com sinal trocado, invertido. Como ele aqui de fato, na função que a gente está pegando, é menos 2, né? Ou seja, é negativo, vai ter que trocar o sinal aqui na passagem, né? No caso na hora que for dividir ambos os membros dessa desigualdade aqui, aí vai ter que, como o A é negativo, vai ter que inverter o sinal dela. Bom, tem que considerar os dois casos, o A com um sinal, né, o sinal próprio, tá aqui, ó, menos 2 no caso, né, então sinal negativo da função, e depois multiplico por menos 1 só para pegar o outro caso. Por que isso? Porque o outro caso é o outro lado, né, do zero da função. Nesse caso aqui o zero é 2. A gente analisa o lado esquerdo e o lado direito. Nesse caso aqui o lado esquerdo o valor é positivo, o lado direito negativo. Sempre por conta do coeficiente angular aqui, que é, né, esse valor aqui que está multiplicando o coeficiente do x, né, na verdade. Então é isso que está sendo considerado. Vamos nem falar em coeficiente angular agora, não. Porque isso aqui a gente está tratando apenas do coeficiente numérico aqui do x. O número que está multiplicando o x. É ele que a gente está considerando, certo? Muito bem. Um outro processo para analisar a variação do sinal da função afim é construir o gráfico cartesiano. Está aqui. Você pode construir o gráfico, e aí é uma maneira bem prática também para analisar o sinal dela, né? Pegando aqui esse exemplo, ó, esse exemplo que é o primeiro que a gente pegou, e também o segundo, nós vamos ter aqui uma análise visual também da situação. Repare, está aqui o zero, né, da função, que é ou raiz, né, da equação que nasce dessa função aqui. E aí, à esquerda, negativa, à direita, positiva. A gente vê aqui que a reta está ascendente, certo? Aqui está descendo no caso, né? Aqui, ó, a gente vê aqui que a esquerda ela já está positiva e a direita negativa. Tudo por conta da comparação aqui, ó, da análise desse coeficiente do x aqui, esse coeficiente numérico do x, tá bom? Então é isso, pessoal, que é a análise do sinal da função, certo? Estudem, vejam direitinho aí, podem voltar, fazer as considerações que isso é necessário para compreensão e comparar a explicação da teoria com esses exemplos que foram vistos, tá? Valeu!